A paz de Cristo, boa noite a todos. Louvado seja Deus. A reflexão já nos faz ponderar muito sobre muita coisa. E eu acredito que para muitos de nós Deus já deu uma resposta hoje, né? Nesse momento Deus já trouxe à luz algo para alguém ou para alguém. Mas o Senhor certamente quer nos falar mais coisas. Pedir que os irmãos possam me acompanhar numa leitura em Mateus, capítulo 22, já foi lido, será relido, e o Senhor certamente falará conosco. Mateus capítulo 22, verso 15. Eu vou estar lendo com os irmãos na versão Almeida, Nova Almeida atualizada, uma versão muito próxima da Almeida atualizada que todos nós conhecemos. E nós temos feito uma experiência nesse sentido, tentando encontrar uma versão que pudesse condizer com o nosso tempo em termos de Bíblia, mas também que pudesse se relacionar com a tradição cristã brasileira de tal forma que fosse bem compreendido. Estarei lendo nessa versão. Mateus 22, 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes respondeu: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Que todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam de sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus. Você pode ler comigo na versão que você estiver? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Obrigado. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você quer que Deus fale com você tanto quanto eu gostaria que Ele falasse comigo, ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, humildemente nos inclinamos ante ao Senhor, pedindo ao Senhor
que com a tua grandeza e misericórdia e com muito amor que o Senhor ama o seu Filho, o Senhor nessa noite dispense também a nós esse amor. Que na presença do Espírito Santo todos nós possamos nos inclinar essa noite, com a certeza, Deus, de que o Senhor quer escrutinar o nosso coração, o Senhor quer examinar o nosso coração, pesar nossas motivações, os motivos pelos quais estamos aqui essa noite, os motivos pelos quais acreditamos que nós mesmos escolhemos estar aqui. Tenha misericórdia de nós essa noite, Senhor. E aquele que entrou cansado, que seja renovado, aquele que entrou perdido, que se encontra, aquele que entrou confuso, que fique clarificada a sua mente. Que o nome de Jesus seja tudo em nós essa noite. Que o Senhor seja glorificado na exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos, irmãos, há 4 semanas estudando sobre o coração. Aqueles que estiveram aqui nas 3 semanas anteriores ouviram falar sobre os segredos do coração. Nós falamos sobre Deus criar em nós um coração novo. Nós falamos sobre o coração ser enganoso. Nós falamos sobre o fato de que, embora a Bíblia apresente várias coisas acerca dos enganos e segredos do nosso próprio coração, quando nós estamos diante de algumas escolhas, nós simplesmente nos afastamos da Bíblia e propomos de que realmente o nosso coração é o nosso melhor guia. Não precisa não, meu irmão, obrigado. Nesse texto que nós lemos aqui, vocês vão perceber 2 grupos que eu acredito que foram bem lidos e relidos, dentro da abertura e agora também: fariseus e saduceus. Eles eram grupos político-religiosos que naquele momento ali buscavam provar que Jesus era falso profeta, de que ele não era de fato o Messias, de que ele não era alguém capacitado a responder diante do povo pela lei. Eles se aproximaram e se dispuseram a aproximar-se não para aprender, mas para provar que Jesus não era quem ele dizia ser. Fariseus e saduceus surgiram mais ou menos 130, 140, 150 anos antes de Cristo, quando após o cativeiro babilônico, o povo acabou sendo um povo marcado pela idolatria, a qual Deus os jogou na Babilônia, os lançou em juízo, e saindo de lá, esses 2 grupos, eles fizeram um acerto muito claro, de que a idolatria não mais derrubaria o povo. Esses homens surgiram num contexto de reação contra aquilo que já viveram. Idolatria não, nunca mais. Fariseus significa separados, ou eu vou fazer uma brincadeira, os super santos, alguma coisa bem santificada, separados. E saduceus significa os devotos. Daí você já vê o nome de quem estava tentando provar alguma coisa em Jesus. Os separados e os devotos provavam Jesus. Parece ser até cômico, mas os devotos à palavra e os separados para a palavra provavam a palavra, para ver se a palavra era de fato real. Isso é tragicômico. Imagine o Filho de Deus, a palavra encarnada, sendo provado por aqueles que deveriam ser os guardadores, os cuidadores da palavra. A repulsa à idolatria era tão grande por parte desses grupos que haviam revoltas comuns àquele período. E naquele tempo de Jesus já havia algumas revoltas, século 1, 30, 25, 40. As revoltas eram comuns só por usar a moeda romana. Alguns deles se recusavam a usar o denário. O denário era uma moeda que tinha o rosto de quem? César. E para eles aquilo é idolatria. Botar a mão numa moeda daquela era idolátrico. Vou pedir que feche aqui, se pode sabe. Você imagina que eles repulsavam tanto a idolatria, atenção, que para eles usar o dinheiro com o emblema, com o rosto, era repulsivo. Provavelmente essa cena não foi uma cena onde eles tocaram na moeda, para você ter uma ideia. A moeda foi colocada, olha essa moeda aí. Não essa moeda que eu estou botando a mão, olha essa moeda aí. Onde a gente chega nisso?
eles rejeitavam todo tipo de idolatria a imagens, a esculturas ou qualquer coisa que simbolizasse figuras humanas ou divinas. Na moeda de denário dizia assim, o divino Augustus. Isso devia ser algo trágico. Então os fariseus tentaram pegar Jesus, mais ou menos dizendo assim: você concorda com a idolatria? Era essa a pergunta. Muitas vezes a gente fica pensando no imposto apenas sobre o aspecto que tange ao fato de que César era o dominador daquela região, e não é errado pensar que César dominava aquela região, de que o Império Romano havia tomado toda aquela região. Mas a pergunta é mais profunda, como o Craig Skinner trabalha no seu comentário, é sobre idolatria. É como se ele estivesse perguntando para Jesus assim: vem cá, tu concorda com idolatria? Porque é assim que nós vemos a moeda de denário. E Jesus responde à altura, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É como se ele dissesse assim: isso não é Deus para mim, para vocês é. E aí abafou o caso, e maravilharam-se. E aí vieram os saduceus, que era uma espécie de, eu não sei, teísta da palavra, porque eles negavam ressurreição, negavam que os mortos ressurgiriam em Jeová, o Pai de Jesus Cristo. Eles negavam a possibilidade de que havia vida após a morte. E Jesus, naquele diálogo que você e eu lemos, né? Vai ficar com quem a mulher desse homem? Jesus, olha, vai ficar com ninguém não. E ele usa uma ideia que era comum a fariseus e saduceus. Qual era a ideia? De que anjos não se casavam. Então ele falou assim: olha, vão ser como os anjos. Vocês também não reconhecem isso? Aí os saduceus obviamente diriam: não reconhecemos nem anjos, nem demônios e nem ressurreição. E aí Jesus vai dar a cartada final: pois é, mas o Deus de vocês me parece ser um Deus de vivo, e quando se reconhece como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é um Deus de vivos. Também os saduceus acreditavam ser idolátrico a ideia de que Deus estaria com pessoas pós-vida. Deus é separado, transcendente, Deus não precisa de ninguém após a morte. Jesus responde duplamente à altura. Fariseus e saduceus ficam sem, vou usar um termo, sem pai nem mãe. Eles ficam desolados ali. E Jesus responde à questão dizendo algo que eles não esperam. Certamente, quando nós nos apropriamos das Escrituras, podemos cometer o erro grave de ficar só com a parte que nos cabe ou achamos que é mais fácil de funcionar. Jesus pega Deuteronômio e diz aquilo que você pode ler comigo. Quando o mestre fariseu, vendo a resposta de Jesus aos saduceus, o interroga novamente, depois de um conselho fariseu, Jesus responde lindamente. Ele usa um texto de Deuteronômio, um texto de Levítico, e responde: olha só, o suprassumo da lei pode ler comigo o verso 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lê o verso 39, por favor. E o segundo semelhante a este ame o seu próximo como Ele pega dois textos irrefutáveis. Por que irrefutáveis? Porque os saduceus, inclusive, vez por outra, rejeitavam até os profetas. Ele pegou dois textos comuns aos dois grupos para dizer assim: bom, pois vocês me provaram, agora eu vou lhes devolver. A síntese da relação com Deus adore a Deus com todo o seu ser. Ame, adore a Deus com tudo que você é. E mais uma vez, Jesus deixa todos maravilhados. Talvez a questão que a gente tenha que pensar fariseus estavam tão certos de que estavam adorando a Deus, que talvez a única coisa que você não poderia acusar um fariseu de pecado era de que eram idólatras. Talvez se você chegasse com um fariseu no saduceu e dissesse: vejo pecado em ti. Qual? Tu és idólatra. Ele rechaçaria na mesma hora, ele não admitiria tal acusação. Tal acusação seria grave demais. Idólatra eu? Talvez hoje diríamos: idólatras são os católicos. Eu? Na minha casa não tem ídolos, nenhum deles. Diante dessa discussão e de todos os questionamentos que nós recebemos, percebemos duas coisas muito claras. Fariseus não buscavam as respostas de Jesus porque queriam respostas. Eles buscavam as respostas de Jesus porque queriam pegar Jesus.
tirar a prova que ele não era quem ele devia ser. E nós podemos estar aqui hoje com a mesma disposição de espírito. Nós podemos estar testando nas Escrituras de que modo podemos nos esconder delas. Nós podemos estar diante das Escrituras experimentando de que forma eu posso não mudar tanto assim e de repente pegar Jesus na curva, não sendo tão pecador quanto eu achava que era. A resposta de Jesus, adore a Deus com todo o seu ser, é uma resposta profunda para perguntas que eram aparentemente questões hermenêuticas. Jesus define com questões absolutas. Ele pega os dois, reúne e diz: essa é a suma da fé. Esse é o ponto central de toda a Torá. Esse é o ponto central de todo o seu futuro Talmud. Esse é o ponto central de por que você e eu possamos ou não nos ajoelhar em casa. Esse é o ponto crítico de toda a relação de Deus com o homem. A relação é sobre adorar a Deus. Se os irmãos puderem recuar alguns capítulos no capítulo 15. Capítulo 15 de Mateus, desculpe. Jesus está mais uma vez, e aí mais uma vez ele está sendo atacado por fariseus. E aí Jesus aponta para que os profetas, que eram os porta-vozes de Deus, eles também davam testemunho dessa geração que Jesus estava enfrentando. Mateus 15, 7, Jesus fala assim para os fariseus, repare só como é forte a fala de Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus estava olhando por trás de toda a religiosidade, por trás de toda a aparente moralidade dos caras, e estava dizendo o seguinte: vocês estão fingindo. O que eu olho e vejo é: vocês estão fingindo. Porque o que eles falavam não combinava com o que eles desejavam, pensavam e valorizavam. A hipocrisia vai quando os nossos lábios professam o que o nosso coração não deseja. Nesse momento, Jesus ainda nessa fala, e você observe o verso 9, diz assim: em vão, olha aí, me adoram. Para Jesus então está uma coisa muito clara: Deus se revela nas Escrituras, e a reação apropriada à revelação de Deus é adoração. Eu vou repetir: Deus se revela nas Escrituras, e a adoração é o modo apropriado, é o modo justo, é o modo correto de reagir à revelação. Quando Deus se revela, eu adoro. Quando Deus fala, eu adoro. Isso é tão grandioso que aí cabe a gente aprofundar para entender do que estamos falando hoje, se é sobre idolatria. Primeiramente, nós precisamos falar sobre adoração. John Stott fala algo lindíssimo. Ele define a adoração assim: adoração, olha que lindo isso. Adoração é o reconhecimento apropriado ao valor absoluto de algo. Eu vou repetir: adoração é o reconhecimento apropriado ao valor absoluto de algo, de alguém. Quando eu adoro quando eu reconheço o valor absoluto de Deus. E ele vai mais além. Nela, ou seja, na adoração, nos aproximamos de Deus como criaturas para honrá-lo como nosso Criador, como pecadores para honrá-lo como nosso Salvador,
como filhos para honrá-lo como nosso Pai, e como servos para honrá-lo como nosso Senhor. E ele arremata dizendo: a adoração não é opcional, ela é uma obrigação, porque ela é o reconhecimento de fatos simples. Deus é, e quando se revela, eu adoro. Deus é, e por Deus ser, o merecimento é de que eu adore. A palavra adoração em inglês é usada na King James por worship, que significa reconhecimento por merecimento. Pense que Deus é adorado porque merece ser adorado. Deus só é adorado quando é reconhecido como tal. Ainda John Stott, ele diz que a adoração, eu acho linda essa frase dele, é a atividade mais elevada que um cristão, no poder do Espírito, pode fazer. Paulo ressalta em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, ele fala o seguinte: em Cristo, como feita herança, para louvor da sua glória. Somos aqueles que reconhecem Deus. Somos aqueles que, de modo apropriado, e eu digo aqueles que são salvos em Cristo, podem reconhecê-lo, então adorá-lo. João capítulo 4, 23, na conversa com a mulher samaritana, Jesus disse o seguinte: sabe o que eu estou procurando? Eu não estou procurando essa conversa religiosa, eu estou procurando verdadeiros adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Hebreus diz que ao Filho todos os anjos de Deus o adorem, Hebreus 1,6. Quando Tomé reconhece, presta atenção, quando Tomé reconhece de fato Jesus, as Escrituras dizem que Tomé, o apóstolo incrédulo, reconhece Jesus, se prostra e diz: Deus meu, Senhor meu, e o adora. Logo, a adoração é o reconhecimento apropriado de cada um dos seres morais que Deus criou. Nós fomos feitos para a adoração. Nós fomos criados para a adoração. Quando não adoramos, nada fazemos. Quando não respondemos a Deus em reconhecimento total sobre o valor de Deus, não estamos absolutamente fazendo nada. Qual é a nossa atividade? Adoração. E o que é adoração? Reconhecer Deus, seu valor, seus méritos, quem Deus é. Se você puder me acompanhar, vai perceber que em Êxodo isso fica muito claro. Embora num primeiro momento nossos olhos, livro de Êxodo, capítulo 20, nossos olhos às vezes não se atentem para algumas verdades. Em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento que rege todos os outros é um mandamento sobre reconhecimento. Olha o que diz Êxodo capítulo 20: então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Adoração exclusiva a Deus, pelo reconhecimento de quem Ele é e do que Ele fez e faz. O primeiro mandamento é: adorem-me, pois é justo. Adorem-me porque cabe, porque é correto, porque é o que vocês devem fazer. Eu diria assim, numa leitura própria: reconheça quem eu sou e o que eu fiz, e em resposta a isso não tenha outros deuses. A resposta apropriada é a adoração, e a adoração a Deus exclui outros deuses. O segundo mandamento se conecta com o primeiro. Diz assim, verso 4: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eles têm conexões aqui.
muito claras. Deus está dizendo: quem me ama me adora, quem não me adora me odeia. Deus não está fazendo algo do tipo: existe um ponto onde vocês me adoram também. Deus está dizendo aqui claramente: ó, quem não me adora tem um motivo, me odeia. Pode não ter consciência disso, mas é isso que faz. E aí eu leria propriamente, de modo particular, eu leria assim: cuide, presta atenção nesse segundo mandamento, numa percepção talvez mais intimista nossa aqui. Cuide de não produzir externalizações de sua admiração exagerada pelo que eu criei. Você acabará adorando isso, e eu punirei você por sua rebelião e ingratidão. Deus olha para nós e diz: vocês são propensos a confundirem a admiração pelo que eu criei com a adoração pelo que eu criei. Não produzam o risco, atentos ao risco, porque se vocês fizerem isso, demonstrarão que me odeiam, e eu os punirei. Esse é um mandamento que em geral não é visto dessa forma, porque talvez em geral não nos vemos como adoradores, nos vemos como outras coisas que são justas, como filhos, como servos, mas não entendemos que toda a produção humana vai na direção de adorar Deus. Se o maior mandamento é amar a Deus, é adorar a Deus, a maior afronta é a idolatria. Se o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, em alguns termos, em outro evangelho, todas as nossas forças, a idolatria é a resposta antagônica a isso. A idolatria é eu odiando a Deus com todas as minhas forças. Porque Deus puniu Israel? Porque Israel primariamente quebrou o primeiro mandamento. Israel idolatrou. O que Deus fará com os idólatras? O mesmo que prefigurou fazer com Israel, o retirou da terra prometida. E todos nós sabemos, ou que saibamos agora, a nossa terra prometida é onde o Senhor está. O Senhor não vai nos poupar se ignorarmos o mandamento hoje. Adore a Deus com todo o seu ser. E qual é o engano? Você está no livro de Êxodo, você pode ir até o capítulo 32. Isso é incrível, irmãos, porque nós estamos tratando de um assunto que para Deus é de extrema seriedade, embora nós achemos que para nós é algo que nós sabemos lidar. João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Parece que não nos contentamos em admirar a criação, nós a adoramos. O capítulo 32 de Êxodo tem uma cena que eu gostaria de falar com os irmãos, antevendo o seguinte: existe no nosso meio um alto engano de acharmos que somos imunes à idolatria. Ficou tão arraigado no nosso coração de que idolatria é aquilo que se faz com imagens e esculturas somente, que nós nos achamos imunes à idolatria. Nós realmente muitas vezes nos reconhecemos. A gente passa pelo primeiro mandamento e faz um X, kit. Vou ver aqui se eu estou honrando pai e mãe. Deixa eu ver se eu estou mentindo lá pelo final dos mandamentos. Deixa eu ver se eu estou sendo cobiçoso no último. Mas a gente pega o primeiro, adore a Deus, a gente faz assim, ok, foi. Próximo. Capítulo 32 fala um pouco da nossa raça, da nossa espécie. Capítulo 32 diz que Deus requisitou Moisés para que Moisés fosse falar com ele no monte. Moisés passou longos dias no monte. O povo não acreditava que Moisés voltaria. Então, o povo começa a pressionar Arão. Pressionar Arão. Arão, cadê ele? Cadê o homem que nos tirou do Egito? E aí, o verso 2 vai ter uma resposta de Arão a isso. 32:2. Arão respondeu o quê? Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles,
trabalhou o ouro num buril e fez dele um bezerro, imagine, um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Presta atenção nessa proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Na tradução hebraica original, amanhã será a festa do Senhor Jeová. Pasme! Esse povo cria severamente que poderia fazer isso e ainda está adorando ao Senhor. Qual é o engano? O engano é achar que por ser receptor das leis de Deus, estamos menos propensos à idolatria. O engano é achar que depois de receber de Deus todas as promessas, nós somos mais imunes à idolatria. Sabe, a idolatria é uma coisa pra gente que, sabe, anda por aí sem Bíblia. Eles tinham visto coisas incríveis, mas pegaram e fizeram um bezerro e disseram: é para o Senhor, é o nosso Senhor, só que a gente está visualizando Ele. O nosso engano essa noite não tenho ídolos. Esse é o nosso engano. É daí que parte a nossa discussão. Eu não, ele. Minha tia, que tem uma imagem em casa. Eu não. Se depois de ler isso eu ainda acho que não, eu realmente tenho um outro ídolo, eu mesmo. E aí Jeremias vai dizer que o homem não deve confiar em si mesmo, pelo menos não nesse sentido, de que o homem deve saber que o seu coração é enganoso e que portanto ele deve confiar na lei do Senhor, que diz que todos pecaram, e se todos pecaram, todos estão propensos à idolatria. Todos nós estamos propensos à idolatria. Qual era o problema do fariseu e do saduceu? Exatamente esse. Temos a Bíblia, lemos a Bíblia, gostamos dela, e ela é a nossa ídolo. Bibliolatria, a adoração à Bíblia. Então eu abro a Bíblia, o Salmo 91, no meio de casa, não deixo ninguém tocar, mas também não deixo ninguém ler. Algumas partes eu pulo, aquelas que falam de inferno, aquelas que falam que eu devo me submeter, aquelas que eu falo que eu devo ser corrigido, aquelas que eu falo que eu devo mudar. Mas Salmo 91, quem não gosta do Salmo 91? A bibliolatria de saduceus e fariseus os cegaram de tal forma que eles não enxergaram o autor da Bíblia diante dos seus olhos. Nossa idolatria essa noite pode ser tão profunda que nós podemos achar que ainda agora não temos um ídolo sequer. A gente pode estar aqui sentado dizendo: como seria bom se fulano estivesse aqui essa noite. Isso é o cúmulo. Como seria bom se meu pai e minha mãe estivessem aqui ouvindo sobre idolatria. Isso é o cúmulo da autoconfiança. Onde eu chego que ao fim de cada dia, com a correção dos irmãos, nós podemos, na palavra de Deus, descobrir que somos idólatras sim, e que essa noite pode ser uma noite onde outros ídolos sejam descortinados. Eu vou dizer alguns aqui. Talvez seja um ídolo e você, ao ouvir essa idolatria, a reconheça, mas não sinta que está ofendendo a Deus profundamente. Portanto, aquele que é ansioso tenta controlar a sua vida, e eis aí teu ídolo, tua ansiedade, que te toma e te arrebata. Mesmo Deus dizendo: confie em mim. Mesmo a palavra dizendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda assim, somos ansiosos. Somos ressentidos. E é engraçado porque o ressentimento é achar-se digno demais por ter recebido alguma afronta. Eu sou tão digno. Por que fizeram isso comigo? A preguiça, o ídolo preguiça. É o ídolo da autopreservação. Mas você imagina se Jesus tivesse uma conversa conosco, fisicamente, talvez sentado num banco desse? Jesus diria assim aos ansiosos: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Aos ressentidos ele diria: me dê um bom motivo para que eu perdoe você, e depois use isso para não perdoar alguém. Ao preguiçoso ele diria: eu escolhi nascer entre vocês na família mais pobre possível,
Eu preguei todos os dias, de madrugada até a noite. Eu orava pelas madrugadas. Despertei dentre os mortos bem cedo. E o meu pai trabalha até agora. Certamente Jesus não deixaria que nenhum dos nossos ídolos escapasse essa noite. Mas nós não os achamos tão ídolos assim. O amor é o dinheiro, o amor é o reconhecimento, a autopiedade e todos os demais ídolos só encontrarão um basta quando estivermos satisfeitos em Deus. E somente em Deus. A frase linda do John Piper diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. A idolatria é a quebra do primeiro e do último mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E o último mandamento: não cobice nada além de Deus. Não cobice. Tudo que eu quero além de Deus é idolatria. A minha oração nesse momento, se eu tivesse que parar a pregação, seria: Deus, eu não desejo saber se eu tenho ídolos. Eu desejo saber, me mostra eles. A oração não seria: eu tenho ídolos, Senhor. A oração seria: pobre de mim, que não consigo nem mesmo me sentir tocado ao serem revelados alguns dos meus postes ídolos do coração. Pobre de mim, insensível à minha própria idolatria. Essa seria a oração. Eu queria que vocês pudessem me acompanhar em um momento muito interessante das Escrituras em João. Capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus tem uma conversa intensa com uma mulher. Essa conversa é uma conversa que muitos já leram, certamente. E na conversa com essa mulher, essa mulher está muito preocupada, muitíssimo preocupada, por sinal, com o fato de que ela é alguém correta, e por ser alguém correta, ela não tem por que discutir sua própria idolatria. Então ela discute religião, ela discute regras. E aí no capítulo 4, Jesus está conversando com essa mulher, e no verso 21, ele responde a essa mulher de uma maneira muito forte. Ele vai falar assim, ó: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa resposta dessa mulher é uma resposta que todos nós podemos cometer essa noite. Eu sei, irmão, eu sei que a ansiedade é um ídolo. Eu sei que a tentativa de controle da minha vida é um ídolo. Como se essa mulher estivesse ouvindo as coisas diante dos seus próprios olhos, irmãos, e ela dissesse o que muitas vezes nós dizemos quando somos confrontados com o nosso pecado. Sabe o que a gente diz? Eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei. Só que tem um problema. A resposta exata à voz de Deus é a adoração. E a resposta exata às Escrituras é a obediência. Se eu não obedeço, eu não estou adorando, mas odiando a palavra. Eu sei, irmão, que eu tenho que mudar. Talvez você diga: tem algumas coisas. Irmão, não tem algumas coisas, tem muitas coisas. Irmão, não tem pequenas coisas, são grandes coisas. Idolatria é algo grave diante de um Deus santo. Nossas relações com Deus às vezes são pautadas em: eu tenho uns errozinhos. Não! Tudo aquilo que obstrui a realidade maior de Deus na sua vida, de Deus se demonstrar grande como Ele é algo terrivelmente grave. E as nossas dificuldades
são de compreender isso. A resposta precisa que essa mulher deveria ter tido, antes de mais nada, era: eu me arrependo. Mas ela procrastinou isso pela conversa toda, e você depois pode ver. Ela foi tentando ao máximo dizer: mas a gente aqui adora naquela igreja, eu sei que vocês adoram na outra. Não, realmente, eu não posso, eu sou uma mulher, eu não posso conversar com você. É como se Jesus pegasse nos braços dela: para, sua idólatra. Eu vim para que você possa adorar. É como se Deus pegasse nos nossos braços: para de tentar achar que as coisas que você faz são coisas pequenas, porque elas são graves e terríveis. Quando Deus faz isso conosco, a obediência é a única resposta em adoração. Qual é o seu ídolo? Se nós tivéssemos hoje que pensar sobre isso e pensar profundamente, acredito que deveríamos pensar no porquê Jesus. Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem sobre isso. Se eu e você percebemos com clareza, ninguém aqui tem propriedade para se auto-intitular um adorador de Jesus Cristo. Nenhum de nós essa noite tem méritos ao qual possa se chegar e dizer: eu sou um adorador. Do que se trata o Evangelho? Do que estamos falando, meus irmãos? Nós estamos falando de que a adoração apropriada, a verdade de Deus, é o arrependimento seguido de imediata e radical mudança. A mensagem do Evangelho preste atenção, eu escrevi algumas linhas para sintetizá-la e discorrer com os irmãos sobre ela. A mensagem do Evangelho a raça humana caída não consegue cumprir a adoração, ponto. Ela depende de que o espírito e entendimento sejam refeitos em Deus. A nossa raça se perdeu. Como podemos essa noite juntos adorar a Deus? Reconhecendo a mensagem de Jesus, conhecida como Evangelho. E o Evangelho Deus criou toda a raça humana de um só, Adão. Ele e sua esposa se rebelaram contra Deus. E desde então, a raça humana está cega, mal, suja, iníqua e imoral diante de Deus. Não querem Deus, não queremos Deus. Deus enviou seu Filho, Jesus, e o pôs para ser morto em lugar dos homens, para que por meio disto, ou seja, da morte de cruz, a humanidade recobrasse a consciência, antes que Deus fizesse valer sua justiça e destruísse todos os homens meritoriamente, com justiça. Deus destruísse toda a raça humana. Se a idolatria é o oposto da adoração, se a idolatria é o odiar a Deus, se a idolatria é a única coisa que nossa raça sabe fazer, essa é uma noite onde o meu convite como pregador a mim e a você é que tu peça misericórdia a Deus, para que teu coração se torne sensível a uma busca implacável em Jesus Cristo para eliminar esses ídolos. Implacável, implacável. Isso é odioso diante de um Deus maravilhoso e perdoador. Não existe pecado que não esteja radicado, enraizado em um tipo de idolatria. Se o primeiro mandamento é um mandamento maior e é um mandamento que toda a raça quebra, toda a raça deveria se submeter a Deus essa noite. Todos nós aqui, todos que nos encontramos ouvindo a palavra de Deus, nos dobrar diante de Jesus Cristo, nos submeter ao Evangelho de Jesus Cristo e dizer: eu sou mau, e eu peço ao Senhor que me receba, me aceite em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, porque eu não estou nem conseguindo pensar se eu tenho ídolo. Isso é o cúmulo da idolatria, é não se reconhecer idólatra. E que Jesus Cristo faça essa obra essa noite na nossa vida. A minha preocupação não vai para quem abaixar a cabeça e chorar. A minha preocupação é quando depois da oração, o nosso coração olhar e falar: não vejo nada de errado. Essa é a minha preocupação como pregador. Abaixarmos a cabeça, orarmos,
não vejo nada demais. Isso é farisaico, isso é sobre saduceus, isso é sobre auto-idolatria, isso é sobre ter sobre si uma imagem que de fato não é a realidade. Jesus Cristo, quando fala sobre nós, ele fala que não tem jeito, o nosso coração não tem jeito, mas nele existe um caminho, que é Jesus Cristo, e o caminho é: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O único fim proposto por Cristo à idolatria é o fim da vontade particular, é o fim do desejo particular, porque tudo que eu desejo é mal, é idolátrico. Se eu não abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, e em Cristo Jesus encontrar essa noite redenção, continuarei idolatrando seguidamente. Eu peço aos irmãos encarecidamente, assim, eu peço aos irmãos que, mesmo que de alguma forma, os irmãos tenham dificuldade de perceber em si mesmos seus erros, possam procurar irmãos piedosos. Procura, não tem medo de ouvir o que você vai ouvir. E em oração vamos procurar o Senhor Jesus agora. Mas nós nos procuremos. Irmão, eu tenho sido um idólatra, a palavra de Deus me acusou, mas eu não consigo ver de que forma. Me ajuda, irmão, me ajuda, irmã, me ajuda. Se eu e você de fato entendemos essa mensagem, vamos procurar ajuda, primeiramente de Jesus Cristo, e em seguida da igreja de Jesus Cristo. Vamos nos inclinar e vamos orar. Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos essa noite de Deus. Nós entendemos a mensagem, e a mensagem é: não existe ninguém que não faça para si ídolos. A mensagem é clara ao colocar Jesus como a única possibilidade de redenção a idólatras como nós. A mensagem é muito clara, Senhor, nós nos experimentamos mutuamente em doutrina, mas poucas vezes nos achamos pecadores o suficiente para apontá-las para nós mesmos. A mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação encontra essa noite corações repletos de ídolos. A preguiça, o ressentimento, o ódio, o rancor, a TV, o entretenimento, a segurança pessoal, tudo isso contrário a Deus, porque tudo isso busca satisfação em tudo, menos em Jesus Cristo, menos naquilo que Jesus Cristo é e na obra da cruz. Senhor, nos prega na cruz essa noite. Senhor, em nome de Jesus, nos prega na cruz essa noite, nos coloca lá. Porque de nós mesmos, ninguém aqui quer admitir tal coisa. Afinal, somos aqueles que têm a palavra essa noite nas mãos. Por que deveríamos nos escrutinar? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da incapacidade de olharmos para a cruz de Cristo essa noite e encontrarmos refúgio e suficiência. Deus, tem misericórdia de nós ao estarmos tão preparados para encontrar o ídolo do outro e tão alheios aos nossos. Dá-nos essa possibilidade essa noite, Deus, de mostrar que os nossos corações, tão hipócritas tantas vezes, Senhor, se encontram hoje diante da disposição de um Deus perdoador, que ainda sendo quem somos, nos oferta a salvação. É uma noite, Deus, onde eu peço ao Senhor, para mim e para todos, que possamos, com toda a humildade, mesmo sabendo que isso será algo envergonhador, procurar ajuda, procurar a Tua palavra, procurar irmãos piedosos e dizer: irmão, eu não estou vendo, mas a palavra de Deus diz que o sábio ama a disciplina e a correção. Essa noite, Deus, acredito que o Senhor esteja nos disciplinando sobre idolatria, e de que os ídolos, nem sempre perceptíveis do nosso coração, se encontram hoje em obstrução a Deus, em oposição a Deus. Deus santo e maravilhoso, perdoa-nos.
tem misericórdia de nós, se achando tão piedosos, e ajuda-nos essa noite a nos humilhar diante daqueles a quem ofendemos, das pessoas a quem falamos mal, das pessoas a quem julgamos. Deus, livra de nós o ressentimento idolátrico, a preguiça idolátrica, a autojustificação idolátrica, a preguiça idolátrica, tudo que nos gera, Senhor, em nós ídolos. E essa noite, Senhor, com Teu Espírito, faz em nós um milagre, Deus, o milagre de abrirmos a boca e confessarmos o pecado. O Senhor diz que se confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia. Essa não é somente uma noite de confissão, Deus, mas é uma noite de retratação, é uma noite de humilhação, é uma noite de contrição, é uma noite de envergonhamento de toda a raça humana aqui presente, é uma noite onde todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro, é uma noite onde cada um de nós, Senhor, envergonhado, se apresenta diante de Deus e diz: Pai, eu pequei, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Dá-nos essa graça essa noite, Senhor, de quebrarmos esses laços de vergonha satânica e pedirmos ajuda, e confessarmos, e deixarmos, e alcançarmos o favor de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo, nosso Salvador, essa noite, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos dessa operação milagrosa do Espírito Santo. De nós mesmos não vem. E te agradecemos por estar nos falando tais coisas essa noite, em nome de Jesus. Amém. Espero que o Senhor tenha falado contigo como falou comigo. Nós temos o hábito de conversar e perguntar como foi a pregação. Não sei, talvez hoje caiba uma pergunta ao invés de uma conversa. Irmão, irmã, onde tu tem visto meus ídolos? Quero quebrá-los. Talvez seja uma noite especial nesse sentido. Talvez de pessoas piedosas que você sabe que não te poupariam da verdade. Procure aquelas que você não quer procurar. Procure aquelas que você não quer, porque sabe que vai ser sincero. E essa noite, procure ajuda em Jesus Cristo. Amém? Nós temos por hábito, termos comunhão, lancharmos juntos. Então você é convidado, após essa oração última, estar ali comendo conosco. Mas não deixe de quebrar seus ídolos essa noite. Amém? Eu quero quebrar os meus em nome de Jesus. Amém? Na semana passada foi anunciada a pregação sobre o livro de Malaquias para a semana que vem. A pregação sobre Malaquias vai ser um pouquinho depois, nos meses seguintes. Semana que vem vamos estudar a carta de 1 Pedro. É uma carta fascinante, maravilhosa. E você está convidado a voltar aqui caso possa, se for um visitante. É muito bem-vindo, trazer pessoas, todos são bem-vindos. Vamos agradecer a Deus em oração. E talvez, se de fato nos arrependermos, talvez vai ser um gesto genuíno de adoração. Se houve arrependimento, vai ser um gesto de adoração genuína diante de Deus. Vamos orar? Pai, diante de Ti, não temos como nos esconder. E nessa noite, Deus, onde nosso espírito, esperamos quebrantado, arguido, questionado por Deus, se apresenta, rogando a Jesus Cristo, Teu Filho, que possa nos sarar de toda a iniquidade. E que essa noite, toda a nossa covardia em procurar alguém, em procurar a Tua Palavra, em procurar a correção, em toda a nossa covardia em procurar a cura, seja abolida em nome de Jesus. Que nós possamos ter certeza de que muito mais importante do que o nosso ego ferido, do que o nosso orgulho, é a glória de Cristo, é a beleza de adorar a Deus em espírito e verdade. E que essa noite todo o nosso orgulho caia por terra e que venhamos a nos arrepender em nome de Jesus.
que o Evangelho seja cortante no nosso coração e que a graça de Deus nos cubra, nos limpe essa noite. Que cada irmão possa ter a consciência de que precisa de Deus muito, muito mais do que pensa. Nós te agradecemos, pedimos que a semana seja uma semana de contrição, uma semana de busca por arrependimento, uma semana de busca sincera, para que o reino de Deus e sua justiça sejam sempre em primeiro lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Todos são bem-vindos à comunhão, é aqui ao lado, fiquem à vontade.